Eu sempre digo que nem todo conteúdo eu gosto que eu vejo na internet, mesmo YouTube, apesar de ser consumidora de YouTube. Mas hoje me surpreendi de forma positiva com uma portuguesa que não aceita, como muitos portugueses aí também não estão aceitando, essas falas de ódio que estão surgindo em focos de pessoas ou na internet que estão fazendo essas falas de ódio para ganhar views, tá bem? Ou para ganhar votos, tá bem? É isso, gente. Eu já falei muito, vamos ao vídeo. Preconceitos, racismos, xenofobias e ideias já feitas geram grandes polémicas em Portugal em torno da imigração nos últimos tempos. Não se tem falado de outra coisa sem ser imigração, os imigrantes, os estrangeiros em Portugal, e muitos vão até além disso e afirmam que nós portugueses não precisamos dos imigrantes para p*** nenhuma. Coitaditos, não sabem o que dizem e eu não podia ficar calada. Desculpem lá, mas eu tenho que falar. É que uma coisa que se me fica aqui, chego mais perto do que eu vou considerar. O que é que nós nos estamos a referir? O que é que nós queremos dizer? Quer dizer que a pessoa está no seu país, não está contente por algum motivo e deseja mudar. Mudar para quê? Para melhorar, para evoluir, para ter mais estabilidade, para ter acesso a liberdades que ele não tem no momento e que lhe são retiradas por quem? Pelo governo, pelas outras pessoas, pelas más condutas dos outros, pelas más decisões dos outros, pelas mais variadas coisas. E então a pessoa não está bem, e o que é que faz quando não está bem? Ela procura ficar bem. Portanto, migrar é uma evolução, é uma mudança para sempre no sentido de melhorar. E Portugal, efetivamente, recebe muito mais gente na atualidade do que aquela que sai. Nunca em toda a história de Portugal houve tantos imigrantes como neste momento. Ao ano passado, em 2023, viviam em Portugal cerca de 10 milhões e 600 mil pessoas, entre as quais, note bem, 10%, quase 10%, não era bem 10, era 9,8 por aí, quase 10% dessa população era imigrante. E porquê Portugal, perguntam vocês? Porquê que os imigrantes não vão ir para outro sítio qualquer e vêm todos parar aqui a Portugal? Bom, Portugal, como vocês sabem, é um dos países menos burocráticos, né, para fazer a legalização, regularização, etc. Apesar de que, ultimamente, com estas mudanças na lei de imigração, a coisa complica um bocadinho, mas mesmo assim ainda continua a ser dos países mais fáceis em questão de recomeço de vida. Além desta parte burocrática, temos também uma parte muito importante, que é a parte da questão profissional. Um curso aqui tirado dá para a pessoa exercer em qualquer lado do mundo. Portanto, é um diploma muito valioso e Portugal tem das melhores escolas de todo o mundo, as melhores universidades, acho que são 4 ou 5, salvo erro. Aqui a própria cidade de Bragança tem um Instituto Politécnico, que é um dos mais baratos de todo o país, com ensino reconhecido nacionalmente, só para vocês terem noção. Então a nossa educação aqui em Portugal é muito boa. A diferença entre o ensino público e o ensino privado não é tanta, não há aquela discrepância de acesso, não é como em certos países. Portanto, a pessoa ao mudar, muda sempre para melhor, à procura de melhorar alguma coisa. Além disto que eu já vos citei, temos também a questão da segurança, meus queridos. Vocês, nós, eu própria, não sei o que é viver insegura. Eu não sei o que é viver num clima de guerra, num clima de opressão. Temos também as questões profissionais que estão assim ligadas entre aspas já à educação também, não é? Porque aqui há várias oportunidades em vários setores, nomeadamente trabalhos que não precisam especificamente de ter um diploma, de ter uma formação. Há muita procura para mão de obra não qualificada, pessoas que deem um jeitinho, que compunham isto, canalizadores, isso é mão de obra qualificada, atenção. Então Portugal tem muita falta de mão de obra, não só qualificada, mas também não qualificada. Portanto, é uma grande oportunidade para certas pessoas que não conseguem ter acesso a determinadas coisas e vêm para aqui e encontram aqui uma solução, um novo começo, nem que seja só uma oportunidadezinha do emprego a lavar escadas, meus queridos. Vocês, muitos de vocês não querem, mas há quem queira e portanto nós não queremos, outros vão e querem. Então isso é um grande início para uma pessoa que não consegue desenvolver a vida laboral noutro sítio. E lembrem-se que todos nós precisamos uns dos outros. Isto é
uma sociedade. Sem o médico não existem os pacientes. Sem pacientes não existe médico. Sem hospital os médicos não trabalham. Podem trabalhar em casa, mas sem as casas construídas as pessoas viviam na rua. Então não é? Então todas as profissões estão interligadas e Portugal de facto é um país de oportunidades. Mas para quem? Para quem quer procurá-las, quer trabalhar e sabe como fazer isso. Agora vamos todos pensar. Vocês apontam o dedo a estas pessoas que procuram melhores oportunidades de vida, uma vida com mais qualidade, uma vida melhor para os filhos, mudar porque não se sentem seguras e não estão bem no local onde estão, muitas vezes no país onde nasceram. Que lógica é que isso tem? Desculpem lá, eu tenho que vos perguntar, mas que lógica é que isso tem? Vocês invertam os papéis, ponham-se no lugar delas, o que é que vocês faziam? Se vocês não vivessem em insegurança, se estivessem sempre com medo de sair à rua e ser mortos e não voltar para casa, como é que vocês faziam? Não, vocês procuravam uma coisa melhor, tal como eles fazem. Então não apontem o dedo, não cuspam para o ar, porque depois pode cair na vossa testa. Porque se fosse ao contrário, vocês não sejam hipócritas, hein? Vocês não sejam hipócritas, até fico gaga. Vocês fariam exatamente a mesma coisa. Esta questão dos imigrantes incomoda muitos portugueses, incomoda sim senhor, incomoda quem? Quais portugueses? Aqueles que são incultos, pá. Aqueles que não veem mais do que o nariz deles. Aqueles que olham e não veem nada. Aqueles que estão tapadinhos, nem com óculos lá vão. Porque não conseguem perceber a importância dos imigrantes para o nosso país, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Eu vou-vos dizer, entre as comunidades que mais vêm para Portugal, as comunidades estrangeiras, nós temos 15 nacionalidades. E olhem só a surpresa que vocês vão ter. Angola, no topo da lista. Logo a seguir, Brasil, França, Moçambique, Cabo Verde, Ucrânia, Guiné-Bissau, Alemanha, Venezuela, Roménia, Moldávia, Reino Unido, São Tomé e Príncipe, Suíça e Espanha. 5 destes países são países onde a língua portuguesa é oficial. Portanto, isto só vem comprovar o que eu vos acabei exatamente de dizer. Oh Ana, mas opa, pronto, eu até aceito que haja imigrantes, mas já viste, isto são imigrantes demais. Vocês têm que aprender a distinguir as coisas. Quem é que tem a culpa dos imigrantes serem demais? Quem é que escancarou ali as portas para virem com visto ou sem visto pela manifestação de interesse por uma maneira qualquer? Foi o governo? Então vocês têm que culpar é o governo. O governo é que teve a culpa de haver tantos imigrantes, ou melhor, uma imigração descontrolada no país. Foi por uma decisão do governo, não é dos imigrantes, porque os imigrantes não têm culpa. Os imigrantes viram uma oportunidade e pumba, e vieram. Se fosse ao contrário, vocês faziam igual. Então aprendam a distinguir quem é que tem a culpa das coisas. Porque fomos nós próprios, portugueses, o governo português, que permitiu que Portugal estivesse nesta situação. Simplesmente também desviando a atenção dos problemas reais que existem em Portugal, como o desemprego, o aumento de preços, a questão do preconceito na hora de contratar, a questão do acolhimento correto em relação aos imigrantes, a questão de tentar diminuir a burocracia em tantos níveis e camadas que há aqui em Portugal para os próprios portugueses, não só para os imigrantes, e para os migrantes também, tá? Porque são eles que muito investem, principalmente na segurança social. E como em todo lugar, há pessoas boas e ruins. Ai, Ana, mas os imigrantes, opa, isto é tudo bandido, é uma bandidagem, é tudo mafiosos, é tudo má gente, só veio para fazer mal, só veio para destruir. Calma, essas pessoas que vieram para fazer mal, que fazem crimes, que vivem na rua, que destabilizaram aqui, que fogem do padrão normal, são pessoas que vieram com falta de planeamento, meus queridos. Não fizeram uma boa gestão financeira, não perguntaram, não pesquisaram, nem se importaram em saber o que é que eles precisavam para o país, para vir para cá, para ter uma vida minimamente estável, num período mínimo para conseguirem arranjar trabalho. Vieram iludidos, assim com 3 cantigas, convém aí pela internet fora, que aqui caía o ouro ou queijo na cabeça das pessoas e aqui choviam trabalhos por todo o lado e nem era preciso trabalhar. O Estado até os governava a todos. Depois eles vêm despreparados e acabam onde? No meio da rua. E aí, quem é que tem que
entrar em cena o nosso governo, porque nós portugueses também não podemos fazer grande coisa, não é? Não, Ana, não estás a pensar bem. Eles são uma cambada de preguiçosos e não querem fazer nenhum, querem viver à custa do Estado. Mentira! Mentira! Pensem comigo, amigos. Uma pessoa que sai do país deles, atravessa meio mundo só com um sonho e com uma vontade de melhorar o que não está bem, enfrenta desafios, enfrenta medos, enfrenta tudo e mais alguma coisa, no mínimo, não o podem chamar de preguiçosos, mas sim de corajosos. Porque se calhar vocês, no lugar deles, não tinham coragem suficiente para dar o primeiro passo. É que é preciso coragem para tomar certas decisões na vida. E se vocês não tiverem os coisas no sítio, vocês não são capazes de sair na caca que estão. Vocês estão na merda e continuam lá. Porque sair dá muito trabalho. Sair da zona de conforto ou sair daquela situação inclui fazer coisas novas, enfrentar o desconhecido. E vocês não querem, grande parte de vocês. Aliás, não é qualquer um, ok? Imigrar não é para qualquer um. Para estas pessoas que vêm com este sonho e com esta ambição de contribuir de facto para o país, o trabalho é a principal fonte de rendimento deles. É daí que eles pagam a casa, que pagam as contas, que sustentam as famílias, e digo-vos já que eles são mais organizados financeiramente do que nós portugueses, amigos. É verdade. E ainda vos digo mais, meus queridos, e ainda vos digo mais, que ainda vão ter que engolir mais algumas verdades. Há profissões que já teriam até desaparecido se não fossem os nossos queridos imigrantes. Portanto, nós temos que agradecer-lhe. Ai, Ana, mas para, aqui nos comentários às vezes eu vejo assim umas coisas infames por ali. Ai, Ana, mas para de chamar pessoas para cá, porque a realidade é outra. Não, a realidade não é outra. Não é outra. Vocês abram esses olhos, estejam atentos às notícias. O que não falta é notícias a dizer que há vários setores com falta de mão de obra, ok? Se não fossem os imigrantes, setores como a agricultura, como a pesca, alguma falta de mão de obra na construção civil, há profissões que já tinham desaparecido. Em Portugal ou noutro país qualquer, amigos, desculpem lá que vos diga, mas vocês têm que ouvir esta verdade. Só não trabalha quem não quer, quem não procura, quem não se esforça, quem não aprende a procurar trabalho da forma certa, quem não se aprende a destacar no mercado de trabalho, quem não quer, quem não se esforça. Porque se vocês estivessem mesmo entre a espada e a parede, entre trabalhar ou ir para a rua no dia seguinte, vocês trabalhavam e até ofereciam trabalho só para ver na vossa experiência e serem contratados. Há várias maneiras. Você não quer ter trabalho, é procurar trabalho. Quando eu estava assistindo o vídeo, foi quando ela fala que aqui tem muitos empregos. Eu vou dizer, ela está correta, tá. Aqui tem muitos empregos, até porque os portugueses preferem realmente emigrar, e eu não os culpo, para terem condições de trabalho melhor e para terem condições de também salarial melhor. Mas, ou para trabalharem na sua própria área, por irem para países que não existe tanta burocracia. Porque aqui, tá vendo essas vagas? Eles só faltam cobrar teu rim. É muita cobrança na hora do currículo, entendeu? Tipo, muitas vezes ele te descarta se tu não tiver alguém que te indique, simplesmente por olhar a tua idade. Ou por olhar, enfim, se tua aparência não está de acordo com o que eles querem, porque não há representatividade nas empresas. Falta muito nos empresários portugueses a questão da humanidade, a questão de serem mais humanos e pensarem mais no humano, a questão dos RHs pensarem mais na pessoa humana e saberem que não importa a formação que a pessoa tenha, quando ela vai, por exemplo, se ela tiver muito estudo e ela vai procurar um emprego, é porque ela está precisando desse emprego e ela está levando a sério esse emprego. Tá bem? Porque eu sei uma coisa, o povo brasileiro é muito trabalhador. Esta é a mais pura realidade. Portugal tem uma população extremamente envelhecida. Então, se a população está envelhecida, há certos setores, certos trabalhos que as pessoas não podem fazer. Chegam à idade da reforma e pumba, deixam de trabalhar e já está. E quem é que vai colmatar essas falhas e fazer com que a população aumente a produção e não seja tão envelhecida? Quem é que vai contribuir para a natalidade, para o aumento da produtividade, para deixarmos de ser uma população envelhecida? Os imigrantes. E no que é que trabalham os imigrantes, Ana? Porque não há trabalho para toda a gente. Tu estás a dizer
falta de mão de obra, mas no que é que eles vêm trabalhar afinal? Deixem de ser parvos, tá? Deixem de ser parvos. Ó, limpeza lidera ao topo da lista. Vendedores de loja, construção civil, canalizadores, mão de obra não qualificada, indústria transformadora, cuidados pessoais, beleza, serviços de saúde, cozinheiros, cuidador de idosos, empregados de mesa e bar, agricultura, pesca, pecuária, cabeleireiros, estética e similares. Estes são assim os principais. E muitos têm formação até superior e sujeitam-se a trabalhar nestes trabalhos inferiores à qualificação deles. E porquê, perguntam vocês, se eles têm qualificação superior, porquê é que vão limpar escadas, porquê é que vão trabalhar em fábricas, porquê é que vão cuidar de idosos, se eles podiam ser professores, não é? Porquê? Porque Portugal, infelizmente, ainda é um país assim um bocado burocrático neste sentido educacional, de reconhecimento de diplomas. Ainda custa bastante caro, bastante tempo para resolver tudo isso, e as equivalências, estas coisas todas não se tratam assim do dia para a noite. E como tal, eles são pessoas tão humildes, desculpem lá, mas a experiência que eu tenho é esta. Eles são pessoas tão humildes que eles sabem ou que estão sujeitos, grande parte, aliás, todos os meus clientes, os outros eu não sei, mas os meus, eles vêm devidamente preparados. Eles sabem que o início não é fácil para ninguém e apesar de eles terem qualificação para ser um professor de inglês ou de outra coisa qualquer, ou outra profissão, não é? Eles sabem que os começos começam-se por onde? Por baixo. Não começamos as casas pelo telhado, meus queridos. Nós começamos as casas pelos alicerces. E então até não ter condições favoráveis para ser e exercer o que eles sabem é a área de conforto deles, né? A profissão deles no país de origem, eles agarram as oportunidades que vão tendo. Porque de hora a hora Deus melhora. Então eles vinham para cá e agora ficavam um ano e tal ou mais à espera das equivalências e de tratar dessa burocracia. Depois viviam do quê? Quando acabava as reservas financeiras iam quê? Pedir para a rua? Claro que não. Grandes famílias mudam para cá, famílias com um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. E eles sabem que têm que se sustentar. Hoje vão para uma pastelaria, amanhã vão limpar as escadas, de limpar as escadas vão para um escritório, do escritório vão para a fábrica, se for preciso voltam para baixo, vêm ser empregados de café, vão vender porta a porta e finalmente até podem empreender e ser realmente o que eles queriam, o sonho de vida deles, que era ter a profissão que eles conseguiam fazer no país de origem. Mas isso leva tempo. Muito humilde, porque se sujeita a realmente ter um diploma e trabalhar em áreas muito pesadas, porque as áreas que são ditas pesadas são muito mais pesadas do que quando estão lá no Brasil. Se você faz uma limpeza numa casa no Brasil, com certeza que a tua limpeza vai ter que ser melhor. No sentido não que você trabalhe mal, mas no sentido que aqui é muito mais pesado. A única vantagem é que aqui eles têm o hábito de, em vez de jogarem água, como os brasileiros fazem, né, jogar água e sabão e tudo, e esfrega, eles têm o hábito de usarem muitos produtos. Isso facilita um pouquinho. Mas, na real, algumas fábricas não têm uma fiscalização, ou mesmo na construção civil, não tem uma fiscalização, às vezes, tão perfeita e passa algumas coisas, como a questão da segurança do trabalho. Muitos já ficam extremamente contentes e vejam como esta série eu gosto muito, porque a simplicidade deles é surreal. Muitos vêm à procura simplesmente da parte de maior segurança, ou seja, para eles a qualidade de vida deles já aumentou pelo simples facto de conseguirem ir com o filho passear ao jardim tranquilamente, sem medo. Para eles, muitas vezes, o ter mais qualidade de vida é estar aqui e ter uma boa escola para os filhos, que os filhos estejam a aprender. Ter uma boa qualidade de vida para eles resume-se ao simples facto de conseguir ter um emprego, de conseguir colocar o filho na escola. Coisas tão básicas como o sentir-se livre e ter a liberdade de sair para a rua à hora que quiserem. Coisas que para nós são super banais, para eles são grandes conquistas. Vocês já pensaram nisso? Muitos de vocês pensam que qualidade de vida, à procura de melhor qualidade de vida, é ter mais dinheiro.
dinheiro, é fazer dinheiro, é ficar rico, é ficar enriquecido. Não tem nada a ver. A maior riqueza é nós termos saúde. A maior riqueza que nós temos é acordarmos mais um dia vivos para dar o nosso melhor com as condições que nós temos. Vocês são assim tão, tapadinhos, que não conseguem ver além. E outra, nós não ficamos por aqui. Olhem só esta notícia. Recentemente, um estudo da Universidade do Porto conclui que Portugal precisa de imigrantes se quiser aumentar o crescimento económico. E o que é que significa isto de crescimento económico, caso vocês não saibam? O aumento da quantidade de produtos ou serviços produzidos por uma dada população num determinado período de tempo, em vários setores. São necessários, segundo este estudo, cerca de 138 mil imigrantes por ano para que Portugal cresça 3%. Só dessa forma ele chegará a 2033, vejam que nós só vamos no 2024, na metade dos países mais ricos. Portanto, imaginem só, para crescer 3% por ano nós tínhamos que ter 138 mil imigrantes todos os anos. Portanto, eu não estou a ver porque é que vocês dizem que Portugal não precisa de imigrantes. Vocês são tão egocêntricos que só olham para o próprio umbigo, só querem as coisas para vocês. Não conseguem ver que mais pessoas traz mais oportunidades, traz mais culturas, mais formas de ver o mundo, coisas muito diferentes. Só assim é que o mundo evolui, por favor. Ou nem todo português pensa da mesma forma. E eu espero que vocês curtam. Compartilhem, deixem suas opiniões aqui abaixo, mas com respeito. E não esqueçam também de compartilhar e curtir o vídeo que a gente está reagindo a esse, tá bem? Espero que vocês gostem do conteúdo e tentem entender a ideia dela, tá bem? Porque ela está trazendo muitas verdades. Como eu disse aqui, as coisas não são fáceis, não é arco-íris. Não é mil maravilhas, você não vai conseguir trabalho fácil ou na sua área, mas aqui há outras vantagens, há outras coisas boas, como em todo lado, né? Há coisas boas e ruins. Portanto, o que é que isto significa? Significa que os imigrantes, como muitos dizem, não vêm roubar o trabalho aos portugueses. Isto significa, sim, gente inculta e parvalhona que está aí desse lado, significa, sim, que os imigrantes vêm colmatar, preencher vagas que os portugueses não querem. Os portugueses não querem desempenhar certas tarefas, certos trabalhos, por as mais variadas razões, ou porque são muitas horas, ou porque é muito pesado, ou porque acham que ganham pouco. E quem é que vai desempenhar essas vagas? São os imigrantes. Outra, há portugueses que se formam aqui em Portugal e vão para o estrangeiro, e muito bem, que eu não condeno, à procura também de uma vida melhor. Porquê? Porque a profissão deles aqui em Portugal é remunerada com um valor mais baixo relativamente aos outros países da União Europeia. E, portanto, às vezes eles vão para a Bélgica, eles vão para a Alemanha, eles vão para a Espanha, eles vão para a Suíça, porque lá essa profissão que aqui, imagine, ganham 1000 euros, lá ganham 3000. Mas isso também é uma falsa ilusão, no meu ver. Ok, não condeno, não critico, cada um sabe da sua vida e toma as decisões para tal. Muitas vezes é uma falsa ilusão, porque eles ganham 3, imaginem um exemplo, eles ganham 3000, mas têm muito mais despesas e só 1000 são de casa, mais 1000 para a comida, quer dizer que lhes sobram se calhar uns 500 euros ou 700. Para terem essa vida assim, estavam aqui. Eu penso assim, não largavam a família, não deixavam a família para trás, porque a família é o nosso bem mais precioso, é a nossa rede de apoio, entendem? É muito importante. São decisões, não critico, não condeno. Pronto, é o que eu digo, cada um tem as suas escolhas, mas é para vocês terem uma ideia o que é que acontece em Portugal e porque é que os imigrantes vêm e porque é que eles estão cá. Porque muitos dos nossos vão para fora e essas vagas têm que ser preenchidas. Se a população jovem sai, é normal que Portugal tenha uma população envelhecida, não acham? E quem é que vai ajudar Portugal a reerguer das cinzas? São as novas pessoas que entram, os nossos imigrantes. E outra, olhem só este dado estatístico. Portugal tem menos de 5 milhões de pessoas
pessoas empregadas e tem cerca de 2 milhões de reformados, ou seja, cada trabalhador ativo tem que suportar 0,4 reformados. Ora, os imigrantes são necessários para manter a nossa capacidade produtiva, para sermos um país ativo e trabalhador, para suportar a população portuguesa que envelhece, porque somos nós que suportamos, com os nossos impostos ao Estado e tal, é que vamos sustentar, entre aspas, a população envelhecida, que já deu o seu contributo e agora está na altura de descansar. É como ela disse aqui, se há pessoas ruins, que há em todo lado, há portugueses também ruins, como há angolanos, brasileiros, ou qualquer raça, qualquer etnia, há pessoas boas e ruins, a justiça que vai lidar com isso, entendeu? Mas acontece que generalizar situações por causa de uma pessoa, culpar uma etnia por causa de um ou outro, por causa de casos isolados. Se vocês dizem que aqui o número de brasileiros é tanto, será que esses casos que aparecem na mídia é tanto em relação ao número? Eu não acho. Eu não acho, apesar que eu não gosto, claro, mas eu não acho, porque ninguém gosta de violência. Mas eu não acho. Eu acho que existe um exagero muito grande da mídia e dos YouTubers que falam mal dos brasileiros o tempo inteiro. Não entendo. Ou eles têm medo dos criminosos aqui da Europa e aí procuram não citar nomes ou etnias quando é de outra etnia, mas quando é brasileira, aí eles falam. É brasileiro, o brasileiro fez isso, fez aquilo. É uma xenofobia terrível. E então, na nossa atualidade, a única coisa que se sabe falar agora nos noticiários é xenofobias, imigrantes, racismos, não venham para cá, e atentados, e crimes, e não sei o quê, e a culpa é dos imigrantes. Vocês esquecem-se que Portugal também é uma comunidade imigrante. Quando os nossos portugueses saem para o estrangeiro, eles também contribuem para aumentar a economia e o crescimento desses mesmos. Nós invejamos tanto os países bem posicionados, países ricos como, por exemplo, o Reino Unido, mas depois esquecemos de analisar que grande parte da população do Reino Unido são imigrantes portugueses. Portanto, eu acho que vocês não gostariam de ter os vossos filhos, os vossos familiares a ir em busca de uma vida melhor, chegar lá e levar um tapa na cara, não é? Chegar lá e ser alvo de críticas, ser alvo de racismos, ser alvo de discriminação, numa coisa que eles só queriam melhorar, é um direito deles. O país de lá acolhe os imigrantes, então porquê é que a população os havia de receber mal? Não é? Isto é um bocado contraditório. Por isso é que eu digo que vocês, portugueses, que pensam desta maneira, que Portugal não precisa de imigrantes e que está mais que provado que precisa e muito, e que tem muito a agradecer aos imigrantes, não a todos, porque há imigrantes, há pessoas que vêm que se portam mal e há outros que se portam bem, como portugueses que vão para outros países que se portam mal e outros que se portam bem. São decisões e não cabe a nós condenar essas pessoas ou nós punirmos. É o governo, é as leis que têm que entrar em ação. Sei, e posso falar isso sem dar nomes, porque eu já vi muito depoimento de pessoas falando isso. Então, por isso que os portugueses não se sujeitam a isso e vão para outros países arriscar ganhar mais, ficar longe da família, mas arriscar ganhar mais. Então é muita hipocrisia. Um povo que é mais imigrante e que existe um número muito maior no próprio Brasil, está falando mal da imigração. Depois, vamos lá analisar outra coisa também, e já vou parar por aqui porque realmente eu acho que já são informações e coisas demais para vocês. Vejam aqueles casos dos imigrantes empreendedores. Esses são os grandes propulsores do nosso crescimento aqui em Portugal. As pessoas que vêm, detectam oportunidades, criam os próprios negócios e tornam-se grandes exportadores mundiais que dão um ar a Portugal muito mais saudável e contribuem para o seu crescimento. Vários casos de empreendedorismo e eu estou a falar de várias nacionalidades, não só de brasileiros, não só de angolanos, não só de moçambicanos, imigrantes no geral. E isso deixa muitas pessoas portuguesas enraivecidas. Eu acho que é por olharem para os outros e verem, eu já tinha pensado nisso, mas eu nunca fui capaz de dar o passo
de conquistar e de fazer executar. Eu só fiquei na ideia. E então quando vêm outros de fora com a ideia e com a implementação da ideia, os que cá estão ficam assim, realmente, ora bem para aqui agora a pôr negócios. Mas isso é tudo dor de cotovelo, queridos. Nívea está a um preço acessível, agora no Natal até fica em promoção, é muito boa para a dor de cotovelo. Porque empreender, mudar de país à procura de uma vida melhor é um ato de coragem, é um ato de heroísmo até. Muitos fazem isso para os salvar a eles próprios e à própria família. Vocês nunca atirem pedras aos outros. Têm que pensar nestas perspectivas também. Vocês sabiam que Portugal está no ranking 5 dos países que têm mais dificuldade em contratar pessoas? E vocês ainda me bem escrever aqui para os comentários, seus grandes palhações, que eu estou a contribuir para o país piorar com os meus conteúdos direcionados a imigrantes, que eu estou a contribuir para agravar a situação má de Portugal porque vem mais gente. Mas vocês estão a fazer o quê? Vocês não sabem fazer mais nada de útil à vossa vida. Vocês olhavam-se ao espelho e já tinham muito o que falar, sabem? Porque as únicas pessoas que estão erradas aqui são vocês, que não veem um palmo além do vosso nariz. Ainda é certo que Portugal tem muito a melhorar para conseguir acolher melhor os imigrantes, para tornar os processos deles menos burocráticos, mais rápidos, mais ágeis. Mas é assim, com o contributo de todos, com as ideias de todos, com novas formas de fazer e novas sugestões, isto vai se arranjando aos bocadinhos e as coisas vão outra vez estar alinhadas de forma certinha e as coisas vão correr muito melhor, porque já estiveram piores. Por isso, meus queridos, eu termino o meu vídeo a agradecer a todos vocês imigrantes que mudaram para o nosso país com a ideia de contribuir e de fazer evoluir a nossa nação, de fazer com que Portugal torne a aparecer nos mapas dos países mais bem posicionados, com uma boa, excelente, muito maior qualidade de vida do que nós temos, com maiores condições para vos proporcionar. Só me resta agradecer a todos vocês a decisão de terem escolhido o nosso país entre muitos outros, talvez até com condições melhores ou mais apetecíveis, e terem escolhido o nosso Portugal. Muito obrigado a todos vocês e fica aqui o meu respeito enorme por todos vós. Vocês tenham gostado. Eu espero que vocês já tenham deixado o like. E se não deixou, deixa agora. Faz favor, não custa nada. E não esqueçam de deixar temas que vocês querem ver aqui.